É bom levar em consideração os problemas que o Tite teve com relação à escalação do time. Por que você, Rodrigo Bueno, falou que no futebol brasileiro só ia ter Real Madrid e Barcelona e o Botafogo é o líder? Me explique. Boa pergunta. Você falou. Então eu tô louco. Você falou que Flamengo e deu era problema. Real Madrid, Barcelona, Flamengo e Palmeiras. Tá acabando o primeiro turno, ainda tem jogos pra completar. O campeão brasileiro no final vai ser o Flamengo. Isso eu já antecipei aqui também. Como é que funciona? O Flamengo vai ser campeão ou não? O Flamengo vai ser campeão. Então por que o último jogo vai ser decisivo pro São Paulo? Isso e muito mais agora. Então, é bom levar em consideração os problemas que o Tite teve com relação à escalação do time, os jogadores que desfalcaram por causa de Copa América. Junto à Copa América também tiveram uma série de lesões no elenco, também jogadores... Pô, teve uma hora que ele não tinha nem o Bruno Henrique nem o Cebolinha, que Exatamente. são do mesmo setor. O Abel Ferreira no Palmeiras também teve problemas com Copa América, agora perdeu jogadores importantes, mas o Arthur Jorge está perdendo também o Eduardo Júnior Santos. Ele perdeu os dois agora, inclusive já jogou ontem sem os dois. Mesmo assim, levando em consideração as dificuldades que os outros treinadores tiveram com desfalques, eu acho o trabalho do Arthur Jorge mais consistente até agora, um time que fez gols em todos os jogos do primeiro turno, e ele tem um elenco muito melhor do que o Botafogo tinha no ano passado. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes, né? Gostou? Curtiu? Você tá numa fase maravilhosa. Me prepara, né? Por que você, Rodrigo Bueno, falou que no futebol brasileiro só ia ter Real Madrid e Barcelona e o Botafogo é o líder? Me explique. Boa pergunta. Toma essa do Deadpool! Boa essa, hein? Assim é o líder. como o futebol é momento, o comentarismo também é momento. E ontem quem assistiu o programa percebeu que eu sou o comentarista no melhor momento. Porque eu avisei que ia dar empate entre São Paulo e Botafogo. Falei que o Fluminense ia ganhar do Palmeiras. Tá. Diferentemente de você. Eu? Estou no Verdão, não sei porquê. Eu? Eu falei que o Botafogo vai ser bicampeão do primeiro turno. Matematicamente ele não é, mas ele só vai deixar de ser campeão do primeiro turno se o Flamengo vencer o jogo atrasado contra o Inter fora de casa por 2 ou mais gols de diferença. O time do Tite vence tudo 1-0, 2-1, no finalzinho, no sofrimento. Pois é. Não, mas tá bom. Mas agora ele vai dedicar só ao brasileiro e o Flamengo do Tite pode ser o Vitória, pode ser Não, mas o Botafogo Cuiabá, é o Inter. se O enrola estranho lá. no ninho. O Tite tá de novo ganhando lá de 1-0, 2-1 na continha do chá. Então se ganhar do Inter, se ganhar fora do Inter, vai ser no titismo ali, entendeu? Então, o Flamengo vai sendo 1-0, 2-1, Botafogo, então pra mim, já é o campeão moral do primeiro turno, como eu antecipei. Ah, não. agora Aí eu não tá vou falando deixar. do Botafogo? Ô Zé, a massa aqui, o que ele falou? Ele fez isso com o Claro! Botafogo e o segundo turno do O segundo Botafogo. turno acabou com o Botafogo. Quando eu abraço o time voa. Você falou. Então eu tô louco. Você falou que Flamengo e deu era problema. Real Madrid, Barcelona, Flamengo e Palmeiras. Tá acabando o primeiro turno, ainda tem jogos pra completar. O campeão brasileiro no final vai ser o Flamengo. Isso eu já antecipei aqui também. Já avisei aqui. Então, é como o Imperador Palpatine. Imperador Palpatine. Todos os meus planos estão acontecendo. E os números da Mega Sena tem aí? Eu avisei Ele não dá, ontem, ele eu não falei, dá o que Flaco ele não Lopes, que você adora, Eu não, vai ficar eu no não. bolso do Thiago Silva. O que ficou. aconteceu? Eu tava vendo a Mas programação... essa todo mundo- previsão era difícil. Não, essa é- era difícil. Aí, ó. Essa Mas era qual é o uma coisa Mas qual é o difícil. comentarista que tem a coragem de chegar no programa, Rede Nacional, e falar assim, Flaco Lopes vai ficar no bolso do Thiago Silva? Não é tão O Zé difícil. deu uma risada. Ih, o Flaco Lopes vai ser 2-0, 2 gols do Flaco Lopes. Falei, cara, o Pedro Ivo ainda falou, olha, não, é difícil, não sei o que e tal. Eu vou Tudo lá. bem, mas você fugiu da pergunta. Eu Por tô que o Botafogo tá lá? Então, O Botafogo tá ele lá joga como o melhor ele esteve futebol no do ano brasileiro. passado. São 40 pontos, a campanha é pior que a do ano passado. E, aliás, vou fazer um alerta aqui, São Paulino. Como que a gente vai lembrar disso? Pra muita gente, a derrocada do Botafogo no ano passado começou contra o Flamengo, derrota no Newton Santos. Foi. Primeiro turno foi muito bom, o Botafogo ganhou quase todos os concorrentes diretos fora de casa, ganhou do Palmeiras fora, ganhou do Flamengo fora, ganhou do Grêmio fora. um monte de gente. Mas o jogo do segundo turno, o primeiro jogo do segundo turno do Botafogo foi contra o São Paulo no Morumbis. O Botafogo chegou líder, disparado, estava ganhando todo mundo, ele empatou aquele jogo. Ontem seria a 6ª vitória seguida do Botafogo? Seria a 6ª vitória seguida. De novo ele chega no Morumbi, e olha que, pra mim, o Botafogo tem que festejar esse ponto. Pra mim, que era pro São Paulo ter virado esse jogo. Segundo tempo, São Paulo. tá bom. Entendeu? Então, assim, o Botafogo de novo, aí sai do Morumbi assim, tá bom, tamo na liderança, ganhamos um ponto no Morumbi e tal. Começou assim
a derrocada do ano passado. Virou o turno. Você acha que ontem é um sinal de alerta pro Botafogo? E outra sinal de alerta São Paulino. Mas o Arthur Jorge já vai sair então? Porque Calma. no passado o Botafogo tinha 2 jogadores por posição. Não, calma. Aí eu vou falar. Isso aí. Outra coisa, esse jogo é importante, Botafogo e São Paulo. Grande chance de ser quartas de final de Libertadores. E outra coisa, esse é o jogo que fechou o primeiro turno. Significa que vai fechar o campeonato. O último jogo do Botafogo, pode ser o jogo do título, vai ser Botafogo e São Paulo no Rio. Não. Massa, Zé, Esse jogo que vai fechar o título também é deciso. Então, peraí, eu tô falando, se o Botafogo vai ser campeão na última rodada, ele vai ser contra o São Paulo. Só tô tentando entender. Você tá se complicando. Mas não tô aqui pra explicar, eu tô aqui pra confundir. Tá mais louco, né? Nós falamos Botafogo campeão. Você fala, não, Botafogo campeão no primeiro turno. Campeão vai ser o Flamengo. Se deixar pra última rodada, o Botafogo vai ter que vencer o São Paulo. Tudo isso porque eu te perguntei se o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil. E se o Botafogo passar pelo Palmeiras, vai ter esse São Paulo. O São Paulo pode ser uma pedra no caminho do Botafogo, entendeu? É que eu antecipo as coisas. Até posso entender, porque é mata-mata e tal. Mas o Campeonato Brasileiro eu tô tentando... Você entendeu isso? Não. Eu não entendi, porque assim... Eu vou voltar. Esse jogo é importante. Tem jogos que são chaves. Sim, mas o Dentro do campeonato de pontos corridos, todo mundo faz 38 jogos. Como é que funciona? O Flamengo vai ser campeão ou não? O Flamengo vai ser campeão. Então por que o último jogo vai ser decisivo pro São Paulo e Botafogo e o Botafogo pode ser campeão? Porque pode ser que tava brigando pau a pau. Se tiver uma briga pau a pau... Mas você falou. Mas eu disse. Pega aí, pega a tabela. Qual que é o último jogo do Flamengo? É o Vitória em casa? Olha lá, a tela dividida O agora. último jogo do Flamengo é o Vitória em casa? Vou pegar na tabela aí. O Flamengo tem um jogo a menos, né? Não sei O Zé te amassou. É o jogo contra o Inter. O Zé te amassou na... Ele te pegou na curva. O Zé costuma me amassar, mas eu vou no mental. No físico é como um popó. Na questão física, o Zé me vence. Eu venço mais no mental. Ai, meu Deus do céu. Agora, uma coisa que me espanta é que o senhor em nenhum momento cita o nome de Adenor Leonardo Bach. Talvez, Pedro Ivo, com uma tentativa de... Estão falando do Arthur, do Abel. Tem o Tite também. E hoje ele poderia citar bastante o Tite, né? Porque ele gosta muito de criticar o Tite. Ontem o homem... O desempenho do time do Tite foi sofrível, né? Com a bola do pé ganhou, o Gabriel entrou, o gol do Carlinhos, mas... De novo, né, Pedro? Contra o Cuiabá também já... Se esforçou bastante para não ganhar. Eu só discordo um pouquinho da situação do Arthur Jorge, do Botafogo, porque do jeito que o Bubu falou ontem é o início da derrocada. Parece que a atuação ontem foi ruim. A vitória do Flamengo ontem diz muito pouco sobre um futuro animador do Flamengo a curto prazo. O empate entre Botafogo e São Paulo ontem é interessante para os dois times. Não vejo, o Botafogo ontem foi a virada, porque assim como no ano passado, contra o jogo tal, começou... O Botafogo não tem nenhum indício de queda por conta do jogo de ontem. Não é porque não ganhou ontem que o cenário de volta para o Rio é de lamentação. O jogo foi bom. Do outro lado tinha o São Paulo. Por que você acha que a torcida do Flamengo ainda está assim com o Tite? O time do Zubeldia. Porque o torcedor do Flamengo ele é aquilo, né? Ele tá sempre querendo mais. Torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo tá sempre querendo mais e é legítimo pelo time que tem, pelo tamanho que tem, pelo investimento assim, eu acho que o time do Flamengo, durante o período das ausências, grandes ausências... ele resolveu. Ele, como gosta de falar o Pedro, performou. Ele sempre fala, ele fala, mas no linha, então, eu não falo isso, não. Performou de uma maneira acima do esperado. Sou contra o performar. Você é contra o performar? E oportunizar. Oportunizar. Também sou contra. É verdade. Oportunizar você gosta. Carinha dele, cara. A gente tá aqui falando com o nosso povo, vou falar performar e oportunizar. O Tite cara fala. Vai bater na mesa do bar lá e fala o quê? Tite queridão fala, pô, toda hora. Tite queridão, aí não. Tite queridão. Ele tá toda hora Tite queridão, cara. Criatividade na reprogramação Por que você tá falando? Alguém já falou isso no linha? Nunca. Pronto, agora, ele fala Queridão, Tite e tal. A torcida do Flamengo com você, Pedro. ainda tá olhando para o Tite com uma certa desconfiança. Apesar da boa campanha. É o que eu estava falando, da expectativa mediante o que o time apresentou no período em que os desfalques, né, por causa da Copa América, o que ele apresentou. E aí o torcedor olha e fala assim, peraí, mas então quando voltar o Arrasca, quando voltar o De La Cruz, né, e tal, aí vai voar. Qual seria a abordagem? É o que tá acontecendo. Qual seria a abordagem do torcedor palmeirense ou do analista palmeirense, ou a gente aqui sentado para falar, se o Palmeiras entrasse, tivesse um jogo complicado, sofresse, não tivesse no melhor momento, mas achou um gol no final porque é um time que persiste, que sabe o caminho da vitória, tinha um plano, que aprendeu a ganhar. É assim, o do Flamengo, quando ganha com um gol no final, de dois caras que vinham no banco, sem espaço, não criou com a qualidade que tinha em campo, de Gerson, Arrascaeta, criou uma bola no primeiro tempo. Segundo tempo ali teve problema. Poderia ter feito 2-0 no gol ali do toque duplo do Arrascaeta, que até agora não me convenceu que aquilo ali também não. Duplo, poderia ter sido 2-0.
O torcedor do Flamengo ele tem outro tipo de comportamento. Ele espera uma outra coisa do elenco dele, porque a todo momento que se fala, entrevista de dirigente, comportamento do mercado, é que o Flamengo quer ser o melhor time, quer contratar as melhores peças, vai lá e paga multa. E tudo isso leva a um comportamento de 2-1 com vitória, tá bom, mas não desempenhou. E aí pega o que o William falou. Quando tinha menos peças na Copa América, avançou. Quando voltam as principais peças, De La Cruz, Arrascaeta, o time dá uma estagnada. Então o torcedor do Flamengo ele fica naquela... Qual vai ser o Flamengo do mata-mata contra o Bolívar? Qual vai ser o Flamengo do mata-mata contra o Palmeiras? Então fica esse ponto de interrogação e também aquela coisa, porque o Tite, que é o grande técnico da seleção, eu quero mais, né? Eu quero mais, só isso aí não basta. Então fica um desejo demais, mas você para analisar, quando o Bueno fala quem vai ser o campeão brasileiro, o Flamengo, quando você fala a tabela do turno que vai virar, o Flamengo ainda pode ser o líder do turno, com todos esses questionamentos. Caso ele vença o jogo a menos, por 2 ou mais gols, ele é o líder, ele passa o Botafogo. Então, com tudo isso, o Flamengo ontem foi lá e beliscou 3 pontos num gramado que é chato. Não, e com o gol do Carlinhos, Zé, que o Tite colocou. Sim. Não, mas assim, boa tarde, William. Boa tarde, Zé. Prazer. Isso é maravilhoso. É um prazer. Você é fera. Não, antes de mais nada, assim, quem acompanha a carreira do Tite? Todos nós. Sim. Como foram os times do Tite, com exceção do Corinthians de 2015? 15. E o Grêmio 2001, que jogava bacana. Sim, mas Times mais pragmáticos. Olha a diferença, de 2001, olha a distância, para 2015. Times mais pragmáticos. São times assim, são times que vão fazer o simples. Quanto tempo ele demorou ontem para mexer no time? Ele mexeu com 21 do segundo tempo, 21 para 22. Esse é o time do Tite. Essa é a forma de trabalhar do Tite. Não adianta a gente imaginar que o Tite vai colocar esse time do Flamengo para jogar todos os jogos, fazer um jogo de espetáculo, de 6-0, de 5-0, de 4-0. Não vai. Talvez pudesse acontecer pela qualidade dos jogadores, mas a forma de trabalhar do Tite, a mentalidade do Tite, é isso. Tanto que a palavra que ele usou ali, o equilíbrio. Ele está pensando no equilíbrio. O equilíbrio eu ataco, mas também eu me defendo. Os torcedores vão se adaptar com isso? Não. Eu acho que eles vão entender. Mas gostar, falar, não, gosto. Mas vão gostar. Se chegar no final do ano bater campeão, beleza. Mas só que aí pode ter aquele fora, igual teve o Rogério. Entendeu? Então, assim, vamos falar de Gabigol. Tem uma série de coisas. Aí o Rogério entra. Então tá bom. Então o Dom tinha bagunça, o Rogério entra organizado taticamente. O time do Rogério taticamente é bem organizado, mas não é o futebol vistoso. Só que chegou no finalzinho ali, se o Inter não perde o jogo contra o Sport lá, contra o Sport em casa, provavelmente o Inter bateria campeão. Né? Mas na última rodada, campeão. Bateu campeão 2 minutos depois, já tinha hashtag, fora Rogério. Eu não acho que isso vai acontecer com o Tite, porque eu acho que a maneira e a linha de trabalhar do Tite é diferente. Se fechar o ano sem ganhar nada... O Rogério ganhou 3 títulos. Então, por isso, se ele fechar o ano sem ganhar nada... Eu estou fazendo uma comparação, eu estou comparando justamente com o título, né? Porque a possibilidade do Flamengo ganhar é grande. Independente se joga bem ou não, um pontinho ali, como diz o Pedro. Um golzinho ali no final, são 3 pontos. Quando acabar o campeonato e bater campeão, se bater campeão, ninguém vai ficar falando, se lembra, Pedro, a gente ganhou de 1-0. Não, também faz parte. Eu acho que o Tite vai trabalhar os jogadores que voltaram da Copa América. Eu acho que cada um, pelo menos os jogos que eu vi, cada um está num estágio diferente, fisicamente, numa forma diferente de jogar. Precisa de novo a criar essas referências de entrosamento dentro do campo. Só que a gente esquece de uma coisa. Existem profissionais do outro lado que se preparam para jogar contra o Flamengo também. Isso é verdade. Entendeu? O Vitória... O Vitória, ontem a gente falava aqui, fechadinho. Contra-ataque, era o Carpini, mestre Carpini, como diz o Bubu. Quanto mais perde, ele está mais perto do vai jogar no erro do Flamengo. Porque são poucas as equipes que vão jogar de igual para igual com o Flamengo, pelo poderio que tem. Fez o que fez, depois chegou um determinado momento que acreditou que poderia ganhar, porque o Flamengo jogou bem mal em relação à dinâmica, à velocidade de jogo e tal. E no finalzinho conseguiu o gol, uma bela jogada do Gabigol, que entrou bem. Né? O Carlinhos está mais ambientado. Ele bateu bem, Zé, tirando não. Então, assim, eu acho que o Flamengo é isso daí. Eu não vou me empolgar, achar que o Flamengo vai jogar o futebol espetáculo como o Jorge Jesus. Não é. O futebol do Flamengo é um futebol de equilíbrio. Ganha, mas não encanta. Quer dizer, competitividade. É muito mais fácil hoje você gostar do jogo do Botafogo do que o do Flamengo. Ou do Botafogo. O jogo do Botafogo está longe de ser um jogo que encanta. Você concorda com isso, Pedro, também? Não, deixa eu só terminar. O que eu falo é o seguinte, intensidade,
velocidade de jogo, competitividade. Ataca rápido, né? Ataca rápido, é objetivo, três toques, os caras já estão finalizando. Então, ou seja, você consegue ver esse tipo de jogo... O Bubu fala que o jogo do Flamengo é muito moroso. No Botafogo. No Flamengo, isso não encaixa. Eu acho que hoje não é aquele Flamengo encantador pela cabeça do treinador e pela forma como ele posiciona. Contra o Atlético Mineiro foi, né? Então, mas são jogos pontuais. Que o Atlético permitiu esse tipo de coisa. Isso, mas tem. Teve o 6x1 no Vasco, né? E teve o 6x1. Porque o Vasco também permitiu. Álvaro Pacheco, paraquedas. Você quer falar do Gabigol? A impressão que dá em cima do que você está falando é que assim. Se o adversário permitiu, o Flamengo vai entregar isso que o torcedor quer. Qualquer um. Né? Vai entregar isso. Não é assim, o adversário dá moleza e tal, o Flamengo faz jogo burocrático. Não, se o adversário permitir, o Flamengo vai impor esse tipo de jogo que o torcedor quer ver. Agora, o Tite criar, eu acho que vai ser mais... entendeu? Mais difícil. Eu acho que mas assim, a gente olha o time do Flamengo, a gente espera mais do time do Flamengo mesmo. A gente espera mais, porque a gente olha as peças que o Flamengo tem, e o Zé tocou num ponto importante, para se levar em consideração. Essa coisa de entra e sai de jogador, sai aqui, vai para a Copa América, machucou, voltou, isso realmente atrapalha um pouco o Trozão. O Zé, melhor do que ninguém, pode falar disso. Né? Isso realmente acaba atrapalhando. Você vai o tempo todo... Né? Mexendo e remexendo, e vai, e tenta dar liga, e põe garoto, aí volta um, volta outro. Enfim, isso atrapalha. Mas é que a gente tem um olhar para o Flamengo diferente. O sarrafo está aqui em cima. Muito alto. Pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, acho que poderia entregar mais. Mas é o jeito do Tite.